Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos tratar de dois conceitos básicos da sociologia, a relação entre o mundo do trabalho e a globalização. Então vamos lá. O objetivo da nossa aula é relacionar as noções de trabalho, conceito de trabalho, neoliberalismo, um conceito que nós já estamos trabalhando há algumas aulas, e agora um conceito novo, que é o de globalização. Então, qual seria o significado de mundo globalizado? Um tipo de frase que nós ouvimos com frequência. O mundo é globalizado, tecnologias, redes sociais, comércio, compras na internet, que são feitas aqui no nosso país. Esperamos, às vezes, 3 meses para chegar, aquela mercadoria na nossa casa. Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, o que seria um mundo globalizado dentro de uma economia neoliberal? Então, a palavra globalização, ela tem sido utilizada para definir uma imensa interligação comercial, tá? E também cultural, que vem ocorrendo de forma acelerada entre diversos países do planeta. Então, desde a década de 80, a gente vê isso com mais ênfase, essa questão do comércio internacional. A globalização, ela também é determinada principalmente pela terceira revolução tecnológica, que é quando a gente tem, então, a presença, além das telecomunicações, nós temos as novidades na internet, as redes, então a gente vai ver o impacto disso no mundo do comércio, tá? Então, essa terceira revolução tecnológica se trata de processamento, difusão, transmissão de informações, inclusive de bilhões de dólares em poucos segundos. Então, vamos falar um pouquinho de transações bancárias e que isso impacta também no mundo do trabalho. Então, nós podemos entender que a globalização, ela teria se iniciado lá no começo dos anos 80, como eu já disse, e que quando a tecnologia de informática associou, então-se às telecomunicações. Então, aqui nós vamos trabalhar alguns dados estatísticos para vocês compreenderem o quanto que o processo de globalização, embora pareça algo que impacta vários países de maneira igual, nós temos muitas desigualdades que envolvem esse processo. Então, a gente vai compreender esse comércio internacional, porque que ele pode ser muito bom para alguns países, porém para outros países não tão bom assim. Então, podemos falar um pouco também das multinacionais, transnacionais, exploração no mercado de trabalho, ok? Então, esses dados que nós temos aqui são da Folha de São Paulo, né, publicados ali, e são dados de 97. Desde o fim da Segunda Guerra, o comércio mundial cresceu 12 vezes até a década de 90, chegando a 4 trilhões por ano. Mas com 10% da população do planeta, os países mais pobres detêm apenas 0,3% do comércio mundial. Então, esse percentual equivale a metade do que detinham há 20 anos. Então, a maior parte, mais de 90% dos investimentos estrangeiros são efetuados nos Estados Unidos, Europa, Japão e províncias da China. Então, por que esse dado de 97? Veja, aqui nós tínhamos uma notícia que estava tratando desses impactos da globalização, porém, toda essa concentração de renda, a movimentação de capital financeiro muito concentrado em países desenvolvidos, países ricos, como Estados Unidos e países europeus e também o Japão e a China. Tá? Então, por isso que a gente fala que o processo de globalização, ele pode ser algo bom sim, desenvolvimento econômico para um país como Estados Unidos, né? Mas para países como o nosso, que são considerados países em desenvolvimento, nós temos alguns impactos. Então, um exemplo seria, nos Estados Unidos, as montadoras implementarem suas fábricas aqui no nosso país, montadoras de carros, por exemplo. Podemos lembrar da fase ali da década de 70, os sistemas produtivos, porque eles buscam implementar esse tipo de... fazer essa implementação de fábricas em outros países, porque a mão de obra aqui é mais barata, a legislação trabalhista no nosso país vinha sendo flexibilizada. Então, para lucrar mais, essas empresas estadunidenses acabaram utilizando-se da mão de obra de países em desenvolvimento como o nosso. Então, aqui nós temos uma primeira atividade sobre a questão da sociedade global.
tá? Então as pessoas se alimentam, se vestem, se comunicam, se divertem, porém por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo globalizado. Então, que mercadorias seriam essas? Suponhamos que você vá comer um Big Mac e tomar uma Coca-Cola no McDonald's. Depois, assistir a um filme do Steven Spielberg e voltar para casa num ônibus da marca Mercedes. Ao chegar, você liga seu aparelho de TV Philips para ver o clipe de Michael Jackson. Então veja quantas empresas transnacionais, multinacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de um fim de tarde, por exemplo. Então vamos lá?
Conseguiram pensar, então, na quantidade de empresas transnacionais que estão presentes no nosso cotidiano em apenas um fim de tarde, uma tarde de lazer? Então, após a leitura desse trecho, que traz várias marcas, várias empresas, a ideia seria pensar em atividades da sua rotina, apontar quantas empresas multinacionais estariam presentes no cotidiano, e identificar também países originários desses produtos que você consome, escrevendo um pequeno parágrafo em seu caderno, ok? Então, o que essa resposta ela tem que considerar? Os detalhes do dia a dia. Qual é a marca desses aparelhos, TV, rádio, smartphone, fone de ouvido, entre outros. Essas marcas são de quais países? Pense um pouco. As principais marcas, as mais famosas que eu utilizo hoje, são de quais países ou continentes? E ler os rótulos também das embalagens disponíveis na sua casa. Produtos de higiene pessoal, alimentos, produtos de limpeza. Então, identificar se esses produtos são de conglomerados nacionais ou internacionais. Então, o que são conglomerados? Existem grandes corporações, certo? Que compram empresas menores. Então, muitas marcas que compramos vai ter o rótulo diferente, mas essas marcas famosas, elas pertencem ao mesmo conglomerado. Então, muitas vezes a gente acha que está comprando produto de empresas diferentes quando estamos comprando de uma mesma corporação. Isso seria também um reflexo da globalização, da produção de mercadorias hoje. Então, em geral, esse termo global, ele se refere a uma nova dinâmica econômica e política do mundo capitalista, da economia capitalista. Então, a partir, depois dos anos 80, a globalização também tem elementos que vão se contrapor à ideia de de nacionalismo, de um mercado interno muito fechado. Por que isso acontece? Porque junto da globalização nós temos as teorias, os debates e a economia, as vertentes neoliberais. Então, o que é o neoliberalismo? É uma vertente econômica que é a favor da não intervenção do Estado na economia. Então, a gente vai ver a partir de agora essas relações entre globalização e neoliberalismo. Muitos se referem à globalização como perda de poder do Estado Nacional e do mercado interno, que abre espaço para trocas comerciais e financeiras internacionais e vai ceder poder para as instituições internacionais como empresas e bancos, tá? Essas empresas de fora. Bom, seria um modo de enxergar a globalização, pensar desta forma aqui. Mas, de fato, essas grandes empresas transnacionais, elas têm bastante poder econômico e também ideológico, político, nas economias dos países em desenvolvimento. Então, quais seriam os impactos da globalização, se a gente for pensar agora a questão do mundo do trabalho? Então, vocês já ouviram falar de terceirização? Então, o que é terceirização? É um processo que faz um contrato de negócios com uma empresa terceirizada para prestar serviços que poderiam ser realizados por funcionários internos da empresa, direto da empresa. Então, aqui no processo de terceirização, nós temos o surgimento de prestadores de serviços em vários países, tentando prestar serviços também no exterior. Tá? Aqui a imagem de um call center como um exemplo. Então, o que é terceirização? Uma empresa contrata outra empresa que vai contratar o terceiro, o funcionário que está lá na ponta. Tá? Por que para o trabalhador isso é ruim, uma primeira característica mais óbvia? Porque parte desse dinheiro que seria destinado para esse trabalhador vai ficar na empresa que intermedia a relação de ambos ali, da primeira com o terceiro. Tá? Então, aí a gente já temos, uma primeira característica de impacto de precarização na vida do trabalhador. Vamos ver as demais. Então, sobre as consequências da globalização. Há um consenso entre especialistas de que esse processo acarretou redução de níveis de emprego na indústria, ou seja, muita tecnologia, máquinas, obviamente vai reduzir postos de trabalho. Aumento de níveis de pobreza também, por conta da precarização do trabalho, as pessoas no trabalho informal, e redução de direitos fundamentais e sociais, porque na legislação de vários países em desenvolvimento, a partir dos anos 80, devido à política neoliberal e
influenciada pela globalização, nós tivemos perdas de direitos trabalhistas. Então, o aprimoramento tecnológico, ele também é uma característica do mundo globalizado, e as máquinas, como eu disse, tendem a substituir o trabalho humano em diversos setores, né? Como na indústria têxtil, né? Aqui o exemplo do vestuário, ok? Então, aqui nós temos uma segunda atividade. As imagens abaixo representam o trabalho bancário antes e depois da informática. Reflita sobre quais operações eram feitas por humanos e quais passaram a ser desenvolvidas pelos caixas eletrônicos. Você conhece outras profissões que se transformaram também com a tecnologia? Então vamos pensar um pouquinho a respeito, né, dessa mudança aqui no atendimento de bancos. Hoje nós temos o autoatendimento e também algumas outras formas de trabalho que se modificaram com a presença de máquinas, de tecnologia. Vamos
Responder então a segunda atividade. Então, nessa segunda atividade, a gente comparou os serviços bancários, o que mudou com o advento da tecnologia. Então, no caso do trabalho bancário, muitas operações que eram realizadas por humanos, transferências, depósitos, pagamentos de contas que eram realizadas nos caixas dos bancos, passaram então a serem realizadas eletronicamente, hoje nos celulares, né? O autoatendimento também é algo que as pessoas vão menos agora com a utilização do celular. O debate ele deve considerar que todas as profissões elas podem ser impactadas e têm sido impactadas por essas tecnologias. E a adaptabilidade é fundamental para o mundo do trabalho contemporâneo, que é marcado pela globalização. Então as pessoas buscam se adaptar a esse mercado, embora a sociologia venha mostrando o quanto que o desenvolvimento de tecnologias pode contribuir também para aumento de níveis de desemprego, como vamos ver adiante, tá? Então, o mundo em que vivemos, ele é globalizado, isso já é um fato, certo? Mas quais seriam, então, pontos positivos e negativos desse cenário? Bom, pontos positivos. O que diz o pensamento liberal e neoliberal? Que entre os efeitos concretos da globalização, a gente pode citar o aumento geral de um comércio. Então, hoje você tem a possibilidade de comprar coisas de outros países, outras regiões, que você não teria há 20, 30 anos atrás, com tanta facilidade. E uma maior fluidez em transações financeiras, então é mais rápido, hoje é mais cômodo se pagar uma conta, fazer uma transferência bancária. Então essa é uma importante consequência, né, dessa posição liberal e que entendia esses efeitos como necessariamente positivos. Então é um conforto, né, poder desfrutar também da tecnologia. Já os pontos negativos, a gente tem alguns aspectos aqui, ó. Então, em países periféricos, essa é uma categoria que a gente utiliza também, países em desenvolvimento, países periféricos, e antigamente a gente usava o termo terceiro mundo, não utilizamos mais esse termo, tá? Então, em países periféricos como o nosso, né, de economia capitalista internacional, é facilitada a instalação de corporações multinacionais, ou seja, as multinacionais buscam implementar seus pontos, suas linhas de produção em países como o nosso, porque a mão de obra é mais barata, exploram a força de trabalho, exploram também recursos naturais e pagam salários cada vez mais baixos. Então, outros aspectos se revelam em situações extremas, como até mesmo exploração de trabalho infantil. Muitos países periféricos, por ter um alto índice de desigualdade social, muitas vezes são procurados até mesmo para turismo sexual, né, por conta da pobreza. E a destruição também do meio ambiente é algo que a gente tem que enfatizar bastante nessa questão aí da globalização, das tecnologias e dessa produção desenfreada de mercadorias. Então, uma retomada. Nessa aula nós analisamos a globalização, sua relação com o mundo do trabalho, retomamos um pouquinho das características do neoliberalismo, sempre de uma perspectiva sociológica e buscando apontar aspectos positivos e negativos desse processo. Aqui estão algumas referências. Então, neste vídeo nós falamos sobre mundo do trabalho e globalização. Espero que vocês tenham gostado e até breve.